Se tem uma fórmula que o cinema nacional achou para fazer grandes filmes, ela se chama cinebiografia. Nesses últimos anos a gente foi inundado com filmes desse tipo, uns muito bons, outros nem tanto. Mas esse sucesso comercial começou lá em 2005 com Dois Filhos de Francisco. Por isso hoje eu vou te contar como esse filme fez parte da retomada do cinema comercial no Brasil, como ele foi sucesso de público e de crítica e tentar entender por que a cinebiografia tá saturando o cinema. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair. Para entender o contexto em que o filme foi produzido, a gente precisa voltar alguns anos atrás, mais precisamente lá em 1969, quando foi criado a Embrafilme. A Embrafilme desempenhou um papel vital na indústria cinematográfica do Brasil, funcionando como uma agência estatal responsável pelo fomento, produção, distribuição e promoção de filmes brasileiros. Mas os cineastas enfrentavam um paradoxo. Eram financeiramente apoiados pelo mesmo Estado autoritário que praticava a censura. A Embrafilme, na época, era como qualquer outra agência estatal do governo. Tinha que, de alguma forma, trazer algum benefício ao país. Por isso, filmes que retratavam o Brasil de forma real, fazendo críticas à tirania e expondo aspectos ruins do país, eram censurados. Quando Collor assumiu a presidência em 1990, ele extinguiu a Embrafilme, e esse ato teve um impacto profundo no cinema brasileiro. A decisão foi tomada no contexto de uma série de medidas que visavam reduzir os gastos do Estado e promover a valorização do livre mercado, conforme parte do Programa Nacional de Desestatização. Sua extinção resultou na interrupção quase total da produção cinematográfica nacional, com muitos cineastas como Cacá Diegues e Arnaldo Jabor migrando para outras áreas como a publicidade e o jornalismo. O Arnaldo Jabor é aquele cara que fazia uns comentários que quando você era criança você não entendia nada no Jornal da Globo, sabe? Pois é, esse cara era um dos maiores cineastas do país. Somente anos mais tarde, após a queda do governo Collor e o início de um movimento contra a corrupção, é que a situação começou a melhorar para o cinema brasileiro. O governo de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, implementou leis de incentivo e captação de recursos, estimulando o patrocínio privado e a renúncia fiscal para a produção de filmes nacionais, o que resultou na metade da década de 90 no chamado cinema de retomada. Nesse período foram lançados filmes como Central do Brasil, do Walter Salles, Um Céu de Estrelas, da Tata Amaral, o documentário Santo Forte, do Eduardo Coutinho, entre outros. Esses filmes refletiam a necessidade urgente de abordar assuntos cruciais e importantes do Brasil após a sua redemocratização, explorando temas como o exílio forçado, a crescente violência nas cidades, a vida do brasileiro de classe média baixa, a desigualdade social e muitos outros. Tudo isso com a necessidade de reconhecer e corrigir a narrativa da história brasileira, que frequentemente foi suprimida ou distorcida. Apesar do sucesso de crítica, com uma indicação ao Oscar da Fernanda Montenegro por Central do Brasil, esses filmes não foram sucessos de bilheteria. Em 2000, o cinema brasileiro voltou a ter os seus blockbusters, principalmente pelas produções da Globo Filmes, como O Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, Os Normais, Sexo, Amor e Traição, entre outros. Os dois maiores sucessos da época foram os excelentes Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, e também Carandiru, do Hector Babenco, dois filmes que escancaram a realidade tanto das favelas quanto nos presídios aqui no Brasil. Com o cinema voltando a um lugar de destaque internacionalmente, com Cidade de Deus recebendo 4 indicações ao Oscar e as bilheterias fervilhando, parecia um momento perfeito para o filme contando a história de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil acontecer. Segundo matéria do site Telepad, Zezé bateu na porta da premiada produtora Conspiração Filmes, querendo fazer a tal produção. Breno Silveira, futuro diretor do filme, recusou a ideia de primeira, dizendo que a história de Zezé era muito louca e não daria para fazer. Resolveu então enviar Patrícia Andrade e Carolina Cotio, que até então não eram roteiristas, até a casa do Zezé para escutar a história. Breno Silveira se interessou muito não por Zezé e Luciano, mas sim por Francisco, depois de ouvir as histórias do pai, que era obcecado por fazer os filhos cantores de sucesso. Então, decidiu se encontrar com Francisco. Foram até Pirenópolis, mais precisamente em Sítio Novo, até a Casa de Barro, onde viveu muito tempo com os filhos.
Breno conta que Francisco colocou sua mão na estrutura, a mesma casa retratada no filme, e compartilhou que, quando tinha 19 anos, construiu essa casa com as próprias mãos e expressou seu desejo de que seus 2 filhos fossem músicos famosos. Ali, Breno decidiu fazer o filme. Não sobre Zezé, mas sim sobre o personagem incrível que era Francisco. O roteiro, então, ficou por conta da Patrícia Andrade e Carolina Coccio, que conseguiram transmitir tudo que o filme precisava. Mesmo que essa seja uma história real em um filme antigo, eu vou deixar avisado que agora vai ter um pouco de spoiler, porque eu quero analisar o filme um pouco com vocês. Mas é o que eu sempre digo nos vídeos, se você ainda não assistiu Dois Filhos de Francisco, assista esse vídeo que depois você pode apreciar a obra com todo esse contexto, eu acho que vai ser bem mais legal. O filme começa exatamente em Sítio Novo, em 1962, com seu Francisco tentando instalar uma antena para o seu rádio. O começo do filme já mostra um seu Francisco dedicando seus esforços para escutar música, mais precisamente música sertaneja. O personagem é interpretado pelo excelente Ângelo Antônio e a sua esposa, Dona Helena, interpretada por Dira Paz. 2 pontos fortes do filme são mostrados logo de cara: as suas locações e a sua fotografia. Fazendas modestas, paisagens rurais do interior de Goiás e casas simples de barro, refletindo a realidade humilde e o trabalho árduo do campo, parecendo alguma descrição de cena em Vidas Secas de Graciliano Ramos. Francisco tem o sonho de transformar seus filhos Mirosmar e Emival em uma dupla sertaneja de sucesso, e faz de tudo para que isso aconteça, mesmo que todo mundo ache ele louco. Ele presenteia seus filhos com instrumentos, treina eles para falar com o público e até comer ovos crus para melhorar a voz, uma das cenas mais icônicas do filme. Só que Francisco não é um empresário, ele é um homem simples. Então acaba caindo em algumas roubadas quando uma dupla vai se apresentar em uma rádio no auge da ditadura militar, cantando uma música que diz "Viva as Forças Armadas e a sua tirania", sem saber o que a letra significava. A dupla faz sucesso nas festas da vila onde moram, mas devido à perda da propriedade onde moravam nos anos 70, toda a família é obrigada a se mudar para Goiânia, no bairro Parque Ateneu. O filme faz muito bem a transição do cenário árido do sertão para a selva de pedra da cidade, um ambiente barulhento e cheio de pessoas, diferente da quietude e solidão do sítio. A família de Francisco vive uma pobreza difícil, chegando em uma casa de chão batido, com vários filhos pequenos, sendo um deles diagnosticado com paralisia infantil. Francisco trabalha fazendo bicos e mal consegue sustentar todos. Mirosmar e Emival começam então a tocar na rodoviária local, na intenção de conseguir algum dinheiro para ajudar em casa. Lá eles conhecem Miranda, interpretado pelo José Dumont, um empresário de duplas caipiras que viaja com eles por mais de 4 meses. Os irmãos novamente fazem sucesso e chegam até mesmo a cantar para 6.000 pessoas em um espetáculo no interior do país, em Imperatriz, no Maranhão. Mas um acidente automobilístico encerra prematuramente a carreira da dupla com o falecimento de Emival. Depois de uma passagem de tempo e quase desistir da música, Mirosmar volta à sua carreira artística, agora com o nome de Zezé de Camargo. E aqui uma nota rápida, mas o filme tenta fazer uma transição bem legal do Zezé pequeno e do Zezé adulto, fazendo um corte invisível enquanto ele toca a gaita. Mas porque eu não sei, o corte é totalmente visível e o frame troca de lugar, revelando o truque proposto pela edição. Eu realmente não entendi o porquê um erro tão bobo foi deixado à vista, mas seguimos. Zezé é interpretado por Márcio Kellen, que tem uma semelhança incrível com um cantor. Quando criança, o Elson, ou futuramente Luciano, entra escondido em um baile onde Zezé tá cantando e fica fascinado. Nesse mesmo baile, o Zezé conhece sua futura esposa e mãe de seus filhos, Zilu. Em mais um pulo no tempo, com o Elson já adulto, Zezé tenta a carreira em São Paulo. Ele grava um disco solo, mas não obtém sucesso. Já casado e com 2 filhas pequenas, Zezé tem dificuldades em sustentar a família e o máximo que consegue é que outras duplas cantem as suas composições, como Leandro e Leonardo. Seu irmão, o Elson, também com uma filha para sustentar, decide se juntar com o irmão e gravar um disco. O Elson, agora Luciano, ainda tem medo de cantar devido à comparação com o falecido irmão, mas ele é encorajado por Zezé numa das cenas mais bonitas do filme. O longa também conta com vários momentos icônicos que ficaram marcados nas memórias de quem assistiu, como o Miranda vislumbrando o sucesso da dupla. Camargo, Camarguinho, Camarguinho, Camarguinho. Camargo, Camarguinho, Camarguinho.
A dona Helena tentando confortar os seus filhos. Com fome. Deita, filha, deita um pouquinho que a fome passa. E claro, seu Francisco ligando pra rádio inúmeras vezes para pedir a música É o Amor. O filme se encerra com a dupla Zezé de Camargo e Luciano, os de verdade, visitando as locações e fazendo um show para milhares de pessoas. A trilha sonora também é muito bem escolhida, com Maria Bethânia, Caetano Veloso, Nando Reis, Chitãozinho e Chororó e Ney Matogrosso em várias versões de músicas da dupla. O longa-metragem na época de lançamento passou da bilheteria de Carandiru e se tornou a maior bilheteria do cinema nacional na época, com uma renda de mais de 37 milhões de reais. O filme foi indicado a 11 categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, incluindo o melhor filme, e venceu 4 delas. José Dumont como melhor ator coadjuvante, Dira Paz como melhor atriz coadjuvante, melhor som e melhor filme no júri popular. A crítica em 2005 também se impressionou com o filme. O Pablo Vilhaça, do Cinema em Cena, diz: "Quando descobri que Dois Filhos de Francisco tinha a frase A História de Zezé de Camargo e Luciano como subtítulo, esperei o pior. E quando as luzes da sala de exibição se apagaram, dei um suspiro longo e desanimado. 2 horas depois, ao sair do cinema, eu havia rido, chorado e torcido desesperadamente pelos protagonistas. Posso até não ser fã das músicas da dupla, mas certamente passei a admirar sua trajetória profissional. E o mais importante, sou obrigado a reconhecer que esse é, sem dúvida alguma, um dos melhores filmes do ano." Tiago Sampaio, do Cinema com Rapadura, também teve uma percepção bem semelhante. "Quando soube que estavam produzindo um filme sobre a história da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, logo pensei, nossa sociedade está cada vez mais sem ter o que fazer. Eu, assim como muitos, pensava que o filme não passava de um mero lance comercial, com o intuito de promover mais ainda a dupla. Para minha surpresa, ao final, eu havia me deliciado com uma excelente obra que conseguiu emocionar não só a mim, mas a grande parte das pessoas que estavam no cinema." E o Fábio Yabu, no Omelete, deu 4 de 5 ovos pro filme. O que faz um bom filme? Um roteiro inteligente? Direção e atores competentes? Personagens interessantes e uma história cativante, cheia de surpresas e reviravoltas? Uma trilha sonora decente com certeza não faz mal a ninguém, né? Acredite, Dois Filhos de Francisco tem tudo isso e mais um pouco. E assim, aos olhos das produtoras, surgiu um novo gênero lucrativo e engajador no Brasil, a cinebiografia de artistas famosos. Mas agora, quase 20 anos depois, será que esse gênero ainda é tão destacado? A resposta é mais ou menos. Para ser mais justo, cinebiografias de artistas famosos não é uma exclusividade de sucesso somente no Brasil. A indústria cinematográfica no mundo inteiro sempre entendeu que esse tipo de filme é sucesso na certa, e aqui vão alguns motivos. O primeiro e mais claro é o apelo de conhecer os bastidores da vida de uma figura cultuada. Aquela figura que muitos já conhecem, são fãs e mesmo sem ter um filme, já eram protagonistas de histórias nas vidas das pessoas. O público vai ao cinema já sabendo uma parte da história, já gostando do protagonista, já torcendo pelo seu sucesso e, paradoxalmente, já sabendo do seu final. Mas é uma catarse ver em carne e osso, mesmo que ficcionalmente, o artista ou personalidade que você gosta, ali, vivo, na tela. Reconhecer lugares e fugir para outras épocas, apelando para a nostalgia de um tempo onde tudo era diferente, é uma carta quase infalível para entreter as pessoas. Cinebiografias tendem a humanizar figuras que, para muitos, podem parecer distantes. Ao retratar suas lutas, falhas e triunfos, esses filmes conectam a audiência de uma maneira profunda e emocional. O segundo é a quantidade de oportunidades propostas pela história. Vamos lá, pensa num artista. Um artista conhecido que tenha um apelo de público que seja cultuado em alguma esfera. Pensou? Então, ou ele já tem um filme ou série, ou está sendo produzido uma, ou alguém está escrevendo agora mesmo, tentando convencer algum produtor a realizar. Nos próximos anos, a gente pode esperar filmes sobre a vida de Michael Jackson, Amy Winehouse, Bob Marley, Maurício de Souza, Sidney Magal, Rita Lee, Carl Sagan e com certeza muitos outros.
Se você está curtindo esse tema, eu tenho certeza que você vai gostar do resto dos vídeos aqui no canal. Então tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreva que isso me ajuda muito a aumentar os números e trazer cada vez mais vídeos assim aqui pro canal. Eu falo muito sobre filmes brasileiros, sobre séries, sobre televisão. Então depois dá uma olhadinha no canal que algum tema vai te interessar. Se você quiser me ajudar a escolher os temas do canal e ainda trocar uma ideia comigo, faça parte do Clube Aprofundo. Se a quantia couber no seu bolso, você vai estar dando uma força enorme aqui pro trabalho do canal. Valeu! Toda figura que teve algum reconhecimento do público, que alcançou o sucesso e prestígio, pode ter sua história adaptada para a fórmula da jornada do herói tranquilamente. A jornada do herói, conceito desenvolvido por Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces, é uma estrutura narrativa que segue um padrão encontrado em muitas histórias ao longo da humanidade. Basicamente, é um ciclo que começa com um herói em seu mundo comum, seguindo para um chamado à aventura, enfrentamento de desafios, uma transformação e, por fim, o retorno transformado e enriquecido pela experiência. Se a gente tentar aplicar o ciclo da jornada do herói na biografia de um artista, podemos relacionar os passos da jornada à sua trajetória bem facilmente. Vamos lá? O artista começa em um ambiente humilde, uma vida comum, sem indícios do sucesso futuro. Surge o reconhecimento do talento do artista, um ponto de virada que os destaca aos demais. Inicialmente, pode haver descrença do público ou hesitação pessoal em seguir o caminho da arte. Um mentor ou mestre aparece para treinar e orientar o artista, ajudando a refinar suas habilidades. O artista aceita o seu chamado e se lança no mundo da arte, enfrentando desafios. Ele enfrenta dificuldades, encontra aliados e inimigos em sua jornada. Esse é o momento de grande desafio ou crise onde o artista enfrenta uma provação de sucesso. Pode ser um momento de arrogância ou fraqueza que quase o faz desistir da jornada. Através da humildade e aprendizado, o artista cresce e supera a provação. Com novas lições, o artista retorna ao seu mundo mais transformado. O artista supera a última grande crise com uma vitória significativa. Ele retorna como uma lenda, com sabedoria ou benefício para o seu mundo original. Essa estrutura pode ser usada para descrever a trajetória de qualquer artista ou figura pública, porque reflete o ciclo universal de desafios e transformações que muitos enfrentam. Desde empreendedores até atletas, a jornada do herói é a essência da experiência humana. Superar desafios, crescer através de experiências e retornar com novos conhecimentos ou realizações. É uma fórmula que, ao ser adaptada para a história de vida de indivíduos reais, pode criar narrativas envolventes e inspiradoras. E o mais legal aqui é que a gente pode relacionar esse ciclo tanto para a história do Zezé quanto para a história do Francisco. Mas a gente precisa lembrar que no cinema existem fórmulas, mas não existem garantias. Apesar da fórmula existir, milhares de fatores vão contribuir para que o filme seja bom ou não. Desde a fidelidade do elenco, a direção, o engajamento do roteiro, a veracidade dos fatos, a identificação com a época retratada, o orçamento da produção, enfim, a lista é longa. Claro que as cinebiografias não se atêm somente a músicos e artistas. Marighella, filme sobre um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, A Menina os Pais, que mostra a história de Suzanne von Richthofen, e até mesmo Oppenheimer, que conta a trajetória do pai da bomba atômica, também são cinebiografias. Esses filmes, porém, utilizam personagens reais para criar tramas de suspense ao invés de dramas de superação, e focam em outros aspectos da vida dos protagonistas. Mas ainda assim, são filmes baseados em histórias de verdade, retratando pessoas reais e fatos que o espectador pode conhecer. Polêmico na época, o filme Nada a Perder, que conta a história do Bispo Edir Macedo, é o filme mais visto da história do cinema brasileiro, com um público de mais de 12 milhões de pessoas, segundo o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. Segundo várias reportagens da época, o filme tinha inúmeras sessões esgotadas pelo país, porém com várias salas vazias. Uma matéria no site Gazeta do Povo diz o seguinte: lotações esgotadas, salas vazias. Na época, a reportagem visitou várias salas e ouviu sempre a mesma história dos espectadores. Raros admitiam haver comprado ingressos.
a maioria dizia que os havia recebido nos próprios templos da Igreja Universal. Só que, mesmo com ingressos garantidos, muito menos que os tais 12 milhões fizeram o esforço de ir às salas. O que a gente sempre precisa lembrar é que filmes nada mais são do que ficção. E ficção pode ser sobre qualquer coisa, pode ser sobre pessoas que existiram, períodos históricos longínquos e podem fazer o que quiserem sobre qualquer ideia que já existiu ou não. Por isso, a gente não deve ir ao cinema com a expectativa de saber como foi a história real de alguma coisa, porque nunca é. Filmes podem reescrever a história? Claro! Por isso, Bastardos Inglórios é um dos meus filmes preferidos. Ele eleva o poder da ficção ao seu máximo. E um dos maiores motivos que me fez escrever esse vídeo foi o recente filme dos Mamonas Assassinas. Quando essa onda de cinebiografias musicais começou a tomar tração, eu fiquei empolgado para quando iria surgir um filme dos Mamonas, que tem uma história real espetacular, meteórica e infelizmente trágica. O filme tem recebido críticas duras de quase todo mundo por não fazer jus à grandeza da banda e não conseguir nem ser um bom filme. Assim que eu vi as fotos de divulgação e a banda tocando, a semelhança e a entrega daqueles atores, eu me surpreendi. Mas o filme, sim, tem muitos problemas. O baixo orçamento, os problemas no desenvolvimento, era originalmente para ser uma série e virou filme, o roteiro bagunçado e apressado, infelizmente pouca coisa se salva. Quando uma fórmula se populariza, todo mundo vai querer testá-la para ver se realmente a receita mágica funciona. Mas não existe receita mágica. O Brasil, nesses 20 anos, fez cinebiografias esquecíveis, mas também realizou ótimas, como Cazuza, O Tempo Não Para, que estreou antes de Dois Filhos de Francisco, ou até mesmo Mussum, o Filmes, de 2023, que é excelente. É comum virem filmes e mais filmes sobre personalidades famosas quando esse gênero tem todo esse apelo que eu mostrei nesse vídeo, porque toda onda de filmes tem isso, o seu começo, o seu auge e a sua saturação. Com isso, ficou provado que por mais que o artista tenha um apelo significativo e tenha uma história incrível para ser contada, fazer uma cinebiografia dele já não é mais garantia de sucesso. Tem um vídeo do Gaveta sobre vários assuntos que eu falei aqui nesse vídeo e tem uma frase que ele cita que deve ser mantra para qualquer roteirista. Sabe qual que é a diferença entre ficção e realidade? É que a ficção precisa fazer sentido. Oi, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Para vídeos curtos e bastidores, você me segue lá no @aprofundoideias no Instagram e também no @aprofundo no TikTok. E deixa aqui nos comentários qual que é a sua cinebiografia favorita, qual filme desses você gosta e recomenda para todo mundo, ou qual aquele que você foi ver e te decepcionou bastante. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau.